Bom dia, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para você, para todos e todas. Paz e bem, gente querida, mais uma vez, de paz e bem. Hoje vamos falar sobre livros. Vamos falar sobre o livro, a Bíblia. E vamos falar sobre a vida, sobre nós, sobre a palavra que mata e o espírito que vivifica. Mas antes da gente começar a nossa roda de conversa, meu meditar em voz alta, aquele recadinho de sempre. Se você não é inscrito, se inscreva. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreve. Venha fazer parte desta comunidade plural e de paz, que é a comunidade Paz e Bem. Também curta, dê o seu joinha, o seu like, compartilhe em suas redes sociais, espalhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Dessa forma você nos ajuda, de verdade. E aí outras pessoas conhecendo, se inscrevem, vêm ficar na roda também, participando da nossa roda de conversa aqui aos domingos. E também, se você puder e quiser, faça a sua assinatura solidária. Dessa forma, também você nos ajuda na manutenção do canal. Tá bem? Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado. Como sempre, gratidão, gratidão a vocês. Tá? Mas, bem, vamos lá. Não faz muito tempo comecei a escrever um livro sobre um momento da minha vida. Alguma viagem que eu fiz já faz um certo tempo. E a escrita, na escrita deste romance autobiográfico, eu me deparo com a fragilidade da palavra. A luta constante em tornar transparente aquilo que é fugidio. De um lado, a memória, não é? Que nos escapa às vezes, mas principalmente a incapacidade da palavra traduzir, ou melhor, espelhar a vida mesma. Porque quem escreve, e aí a gente é a lida que a gente tem com a escrita, mas principalmente com a escrita sobre a vida, pode ser a sua vida pessoal ou a vida de outra pessoa, é que a vida dessa pessoa, assim como sua vida, é sempre mais. Nenhuma palavra consegue expressar, por mais que ela seja um ajuntamento de palavras, ela não consegue traduzir a experiência mesma. Sabem disso os místicos, as místicas, né? Como apresentar a experiência luminosa, né? Do teofânico, do divino, do sobrenatural, né? Do extraordinário. Como é que a gente, no encontro, né? Face a face com o mistério, como é que a gente pode descrever isso? As pessoas que têm a experiência mística bem sabem que as palavras não conseguem traduzir a riqueza daquela experiência. Mesmo que seja uma experiência fugaz, mesmo que seja um tempo pequeno, mas nenhuma palavra cabe. Daí os místicos serem bons poetas, porque eles criam metáforas que tentam, né, entrando pela imagem, traduzir aquilo que é intraduzível.
Porque assim mesmo é a vida. A vida mesmo é essa experiência mística, cotidiana e diária. Faça, né, eu que escrevo diários e relato as coisas que me acontecem às vezes, não diário, todos os dias, né? Mas com certa regularidade. A gente vê que depois lendo, né, a gente vê que lembra daquele evento, claro, daquelas coisas, mas sempre fica faltando o encontro, contato, acidente, o incidente, aquela coisa que nos surpreendeu no dia, fica faltando. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque pensar sobre a escrita de si ou do outro, da vida, e os seus limites é pensar sobre o livro, a Bíblia. E, nesse sentido, a gente estabelecer uma crítica necessária a todo e qualquer fundamentalismo. Como bem sabemos, a palavra mata, o Espírito vivifica. Mesmo a Bíblia, que, né, expressa a experiência de um povo que é o povo do livro, né, do qual compartilham as tradições monoteístas, judeus, a Torá, os cristãos, com a Bíblia, incorpora livros do Primeiro Testamento, ou do Antigo Testamento, os livros judaicos, e assim como o seu Novo Testamento com o Evangelho, assim como o Islã com o Alcorão, todas essas tradições, mas não só, têm como livro sagrado um livro. Tem como a sua experiência religiosa mediada pela escrita. E assim como alguém que escreve sobre um momento da sua vida, assim também devemos pensar nós sobre aqueles e aquelas que escreveram a Bíblia. E de como sempre, algo nos escapa. Mas dentro daquilo que nos escapa, o Espírito vivifica. Porque o Espírito coloca diante de nós a experiência viva da vida. Porque a vida, como livro, é sempre mais. Ela, em si, é um livro vivo. A vida. Que nós estamos escrevendo dentro dos limites da escrita da própria existência. Nossa escrita, a escrita da nossa vida, não como texto, não é? Mas como existência. E aí é o segundo ponto. Ou melhor, o terceiro. Como de repente nós estamos escrevendo a nossa vida na vida mesma. Como nós nos inscrevemos dentro dela. Nós somos os autores de nossa vida? Ou alguém está escrevendo por nós? Que coisas nos condicionam? Vivemos dentro de um sistema capitalista, patriarcal, machista,
misógino. Vivemos um mundo bem careta e que nos condiciona, homens, mulheres, a buscar, não é, dentro dessa condição, estratégias de libertação. E nesse sentido, aquela Bíblia lá pode ser usada como cativeiro, mas também como libertação. Isso já sabia Leonardo Boff, não é? No seu livro Igreja, Carisma e Poder. Porque a igreja tem o seu carisma, né? Tem a sua presença do sagrado, mas também, com certeza, é mediada pelos poderes, os podres poderes do de sempre. E que atenta contra o carisma que ela carrega. Mas o que eu quero que a gente perceba aqui é que a gente possa, hoje, nesse domingo, tomar posse do texto de nossa vida. O texto como existência, como gesto, como poiesis, poesia, não é? Que no grego quer dizer exatamente esse fazer criativo, essa arte, esse agir, não é? Sobre o mundo. Porque isso é superar, segundo Karl Marx, a alienação. É tomar sobre si, né, a escrita do destino, não como uma fatalidade. Você nasceu pobre, morre pobre. Você nasceu para sofrer, vai viver para sofrer. Você é assim, você, como mulher, fique no seu canto, porque assim é que está escrito. Não é? Não é lá? Não é essa a fala? E a gente subverter essa ordem e reescrever na nossa vida mesma, através de gestos, mas também de palavras, mas principalmente de gestos e ações, a gente fazer a diferença no mundo. No mundo que nos cerca. E um mundo machucado por tanta guerra, por tanto ódio, por tanta intolerância, por tanto fundamentalismo. Fundamentalismo bíblico, inclusive. Então, a gente precisa tomar posse da capacidade de escrever nossa vida. E isso passa por tomada de consciência da vida mesma, da nossa trajetória. Que quando eu estou escrevendo lá o meu livro, não é? Um livro sobre um recorte de um momento da minha vida, eu percebo como a gente é conduzido pelas circunstâncias da vida, mas também como a gente é, né, acolhido pela graça divina. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos, apesar de todas as notícias em contrário, apesar de muitas vezes termos todo o direito de acharmos que estamos abandonados à própria sorte ou azar, a gente é amparado pelo mistério da graça. Reverendo, mas o que dizer de Gaza, o que dizer de outros lugares? Sobre isso, a gente precisa meditar muito sobre um testemunho, né?
de pessoas que, como nós, passaram por momentos de grande infortúnio, de grande dor, de desalento e desencanto mesmo. Pessoas que, por exemplo, estavam nos campos de concentração na Alemanha nazista. E de como foram interpeladas, né, pelos seus carrascos, onde estava Deus. E aí, a pergunta que nos assalta, ou que na verdade a resposta que nos atinge é: Deus está ali sofrendo. E isso é algo muito importante e é um fechar, é um girar da chave da interpretação da própria existência. Cada dia, Deus morre em Gaza. Pouco em nosso coração. E é por resgatar esse Deus que é vida e que está a morrer, é que nós nos comprometemos com a vida mesma. Com o não fundamentalismo, como o não literalismo, de não se confiar, botar fé na palavra, mas no Espírito que a vivifica. Entende? É nesse sentido que a palavra se abre, se torna fecunda e pode, se não espelhar a vida, porque, como eu disse, nenhuma palavra, o conjunto delas, expressar a vida mesma, ela pode levantar um pouco o véu da existência do divino em nós. E é por isso que todas essas tradições, a Torá, os evangelhos, o Corão, nos foi, né, confiado. Por isso que essas antigas tradições confiaram. Mesmo as tradições ágrafas, que não têm escrita, né, que se confiam na tradição oral, no recitar, até porque a palavra viva, ela tem essa capacidade de se reinventar, se reconstruir, se redizer a cada geração. E há uma beleza incrível nisso. Mesmo essas tradições, elas confiam que nós sejamos portadores desse Espírito que vivifica. Por isso eu convido para que vocês, de alguma forma, nesse domingo, pensem sobre a escrita da vida de vocês. Sobre o que é que ela está sendo, né? O que está sendo dito nessa vida, que está sendo realizado, feito, a que se destina, né? Até porque nós precisamos encontrar sentido para a vida mesma. Porque a gente não nasceu, gente, só para trabalho. A gente não existe. Mas é o sistema opressor, é o sistema que nos massacra e que precisamos nos rebelar e que precisamos lutar todos e todas para que tenhamos essa dignidade de viver e não somente sobreviver, porque somos humanos, porque não somos máquinas, porque temos dignidade, que na escala 6 por 1, por exemplo,
É um retrato dessa opressão. Então, todos e todas, de paz e bem, nos unamos nessa luta. Por nós, pelo outro, pelo mundo, pelo direito à capacidade de escrever a nossa própria vida. Tomar posse dessa escrita. Fazer dessa vida um livro vivo para outras pessoas. Que a gente possa... Eu não estou dizendo que a gente vai escrever, cada um vai escrever agora uma autobiografia, né? Mas que a gente possa expressar na vida mesma uma vida com consciência, com algo que nos traga luz sobre a nossa trajetória aqui na Terra. Se você acredita em vidas passadas, a compreensão dessa vida e das outras que virão, se você acredita somente que há essa vida e a vida eterna, que seja, independente de como você encara a vida na sua dimensão existencial, mesmo que você não acredite em vida além da vida, mesmo que você não acredite, a sua vida é algo importante demais para ser delegado à escrita de um outro, ou de uma estrutura, uma instituição, um poder, uma entidade, qualquer coisa. Tome posse da vida. Se escreva nela no sentido de torná-la viva. Que essa mensagem seja uma mensagem de esperança em um mundo que mata, né? Inclusive através das palavras. Deixo o convite mais uma vez para as 21 horas aqui no canal Paz Bem, oração fim do dia. Venha rezar com a gente. E deixo mais uma vez aqui, com todos e todas, uma bênção para hoje, para essa semana, para você. Sinta-se abençoado, abençoada. Tá bem? A bênção celta para todos e todas. Que o caminho seja brando a nossos pés, e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto, e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite para sempre. Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Um grande abraço e até o próximo domingo. Com a graça de Deus. Tchau.